Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio e este é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Satisfação imensa ter vocês aí com a gente. Obrigado pela audiência e pela paciência. Deus é bom demais. Mais um dia, mais uma oportunidade para fazer o nosso melhor. E ouvir, aprender a palavra de Deus e colocar em prática nas nossas relações diárias, importantíssimo. Hoje, Deuteronômio capítulo 15, parte 3, vamos encerrar o capítulo 15, episódio de número 727, nona temporada, glória a Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre os escravos que deveriam ser considerados como irmãos. Nós falamos bastante disso no episódio anterior e você pode ouvir, está disponível aí na Amazon, em todos os distribuidores de podcast que você procurar na internet aí, que são muitos, né? Spotify, Deezer, Amazon, Republic, Podchaser, nossa, são muitos, Apple Podcasts. Você encontra o nosso trabalho lá. Os 9 livros da Bíblia comentados capítulo por capítulo, um trabalho pioneiro de um comentário bíblico em áudio, um trabalho árduo, às vezes cansativo, mas Deus tem nos dado graça e a gente prossegue, firmes e constantes. As revoluções silenciosas, elas são as mais permanentes e as mais bem-sucedidas, às vezes acontecem sem barulho. Todas as grandes mudanças, meus queridos, elas devem começar no pensamento, no sentimento e reflete no comportamento. Usos sociais, embora malignos, eles eram temporariamente tolerados por Deus e não aceitos. Mas eles não eram permitidos, mas muitas coisas aconteciam. E tudo acontece pela vontade ativa de Deus, quando Ele age diretamente, ou pela sua vontade permissiva, quando Ele permite que ocorre. E com muitas coisas ruins que acontecem no mundo, que a gente não entende e não compreende, ela acontece também pela permissão de Deus. É difícil perceber as condições da vida humana. Nas primeiras eras do mundo, muitos encontraram um meio de vida pelo uso da espada, pela violência. Os pobres honestos encontraram oportunidades muito precárias de trabalho. A moeda era quase desconhecida e, portanto, os salários eram pagos na forma de comida, roupas. Em meio a essas circunstâncias, a servidão pessoal ela tornou-se quase uma necessidade. Era um uso social sujeito a grande abuso e gradualmente degenerou em um sistema de opressão maligna. No entanto, meus queridos, assim como Deus tolera pacientemente em sua terra tantas formas de mal e silenciosamente fornece o seu remédio e cura, nós devemos aprender a não conspirar com o mal, mas suportá-lo pacientemente, até que um remédio real possa ser posto em movimento. A escravidão judaica ela foi limitada por tempo. Dessa forma, parte do fardo foi aliviado. O dono de escravos, se severamente exigente, ele ganharia uma reputação nada invejável, e todos os dispositivos seriam utilizados pelos emancipados para evitar o serviço daquele homem. Suas terras poderiam permanecer sem cultivo, seus rebanhos negligenciados, seus vinhedos sem poda por causa do tratamento opressivo a antigos escravos. Veja que a sabedoria divina ela havia fixado
esse curto prazo que a gente vê aqui no texto de serviço como uma barreira contra a crueldade humana. A escravidão judaica ela foi ainda mais aliviada por um espírito de generosidade. É possível mostrar um espírito de gentileza em todos os lugares. Se temos um dever desagradável a cumprir, a firmeza pode ser sempre temperada com gentileza. Deus não permitiu que os hebreus lidassem com seus escravos em termos de mera justiça. Não. Fazer o maior ganho possível. Eles não tinham permissão para extorquir tudo que estava no vínculo. Fazer o maior ganho possível com carne e sangue humanos era estritamente proibido. Eles poderiam continuar o uso da escravidão por um tempo, mas o sistema deveria ser aliviado e embelezado por atos de gentileza. O dia da libertação não deveria ser um dia de luto para os senhores. Eles deveriam compartilhar a alegria dos emancipados, mandá-los embora carregados de rebanhos e frutas, na proporção em que havia sido o trabalho, e a fidelidade do escravo deveria ser a recompensa abundante. Este novo espírito de benevolência fraternal rapidamente minaria e derrubaria o antigo uso da escravidão. A generosa bondade ela poderia garantir o serviço vitalício do escravo. Não havia necessidade de que a condição do escravo fosse de dificuldade. O amor pode superar todos os costumes, elevar-se acima da lei e transcender todas as considerações de ganho. O bem pode encontrar seu caminho até a raiz de todo mal, erradicar todos os males que amaldiçoam a sociedade e tornar a vida humana bela como o céu. No meio da escravidão, é possível que o amor opere, amenize as asperezas e alivie os fardos. A essa afeição prática, os corações dos escravos logo responderiam. Seu serviço aumentaria em qualidade em uma medida abundante. A gentileza é um investimento muito remunerador. E no final do período de serviço, muitos escravos chegariam ao ponto de recusarem a sua liberdade e prefeririam o serviço de tal mestre pelas possíveis desvantagens e riscos da liberdade. A lembrança de nossa própria obrigação deve nos tornar perdoadores e compassivos para com os outros. Versículo 15. Se a adversidade não nos tornou compassivos, ela foi desperdiçada conosco. Deus nos redimiu da escravidão do pecado e nos redimiu a um preço alto. E é claro que não prezamos nossa redenção se oprimimos os outros. O amor do nosso coração, que Deus corretamente reivindica para si mesmo, Ele nos ordena expressar na forma de uma gentileza prática. Deus identificou seus interesses com os interesses da humanidade, de modo que promovemos ambos ou nenhum. Os começos da vida devem ser reconhecidos como presentes de Deus e dedicados com gratidão a Ele. Ele é a fonte da vida, portanto os primogênitos devem ser a causa de meditação silenciosa e reconhecimento. Tal aumento, meus queridos, deve ser a ocasião de comunhão especial com Deus, aumentando a gratidão e ditando a nossa devoção. Existem imperfeições nos dons de Deus que devem ser aceitas pelos homens como mais do que merecem. O primogênito imperfeito aqui do texto, ao ser feito um banquete apenas para os homens e não um sacrifício para Deus também, parecia dizer que por mais imperfeito que o dom de Deus possa ser ou parecer às vezes, ele deve ser aceito com gratidão, como além do nosso deserto. Os defeituosos, os coxos, os cegos, quando Deus os envia em sua providência, não devemos desprezá-los, mas sim saudá-los como além do nosso deserto.
E se esse fosse o caso no uso de animais, isso lança luz clara sobre nossa conduta, no caso de homens imperfeitos. Quando as crianças vêm a este mundo com alguma deficiência, não nos rebelemos contra a sua vontade, mas apreciemos o dom defeituoso como um lembrete de quão pouco merecemos. E por nosso amor, demos a essas crianças uma compensação. A dedicação do primogênito perfeito apontou para o primogênito consagrado, aquele que você já conhece, chamado Jesus Cristo. Ele é de fato o primogênito de toda criatura. Para ele os primogênitos apontaram, ele foi dedicado em vida e morte ao Pai. Ele se tornou a grande oferta de paz que faz Deus e o homem um. Isso sugere para a gente o deleite do Pai em Jesus, como ele rompeu de tempos em tempos, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que deleite na vida de nosso Senhor, que satisfação em sua obediência até a morte. Deus bem se agradou. Quanto ao nosso deleite em Jesus, Jesus se torna o meio de comunhão. Nós o temos em comum com Deus e a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, versículo 3. Quanto mais meditamos sobre ele, mais profundo deve ser o nosso deleite. O primeiro dia da semana, ele reivindica e santifica. As primícias do solo, ele reivindica para oferta. O primeiro lugar de nossas afeições, ele pede como seu devido. O primogênito, tanto do homem quanto do animal, ele marca como seu. As reproduções da vida representam uma criação contínua do nosso Deus. É reconhecido por todos os lados que a vida só pode brotar da vida. Nenhum arranjo de átomos materiais, nenhum processo de mudança química com o qual os homens estejam familiarizados é capaz de produzir vida. É uma força única em si mesma e só pode ser racionalmente rastreada até o poder criativo de um Deus pessoal. A potência de reproduzir a vida que Deus colocou em todas as espécies é tão claramente uma demonstração de sua energia criativa, como se ele manifestamente sozinho criasse cada ser individualmente. Não podemos escapar da conclusão de que ele é o único doador da vida. Eu tiro a vida, diz Deus, e eu também faço viver. Eu dou a vida, eu tiro a vida. Deus tem essa capacidade. A reivindicação do primogênito é uma concessão dos mais plenos direitos de Deus. Ele tem uma propriedade legítima em toda a vida, mas ele permite ao homem o domínio sobre as raças inferiores de suas criaturas. O reconhecimento da sujeição do homem deve, no entanto, ser feito. Tributo deve ser pago ao Rei Celestial. Esse arranjo, meus queridos, é um ato de justiça e gentileza combinadas para o bem maior do homem. Ele deve ser mantido em lembrança perpétua de sua dependência e sua obrigação. Se as fontes de gratidão na natureza do homem secassem, sua perda seria imensurável. Cada memorial que temos de Deus é um evangelho. Essa dedicação dos primogênitos a Deus não era uma perda real, era uma bênção em todos os sentidos. Ela nutria neles um sentimento de dependência filial. Ela os levava ao templo, ano após ano, e assim os colocava em contato próximo com as coisas eternas. Ela servia para ligar a religião aos assuntos mais comuns da vida diária. Ela os ensinava que Deus encontrava prazer em seus prazeres e que seus mandamentos eram promotores de um verdadeiro deleite. Assim, os atos de adoração a Jeová não eram identificados com jejum e austeridade, mas com comer e beber no templo sagrado. O prazer era ainda maior porque era social.
No banquete e na festividade, toda a família participava. Sacrifícios imperfeitos eram proibidos de serem dados a Deus. É muito evidente que essa demanda do primogênito foi projetada para uma instrução espiritual. Por maior que pareça o cuidado de Deus por nossa vida corporal, o seu desejo pelo bem-estar de nossas almas é imensuravelmente maior. Por tais métodos visíveis e impressionantes, Deus procurou ensinar aos judeus que a perfeição da natureza era o desígnio, o propósito de Deus, e que somente tal perfeição encontraria um lugar em seu templo celestial. Os melhores sentimentos e aspirações de nossa natureza anseiam pela perfeição. Nada menos satisfará a mente de Deus, nada menos nos satisfará. Então ficarei satisfeito quando acordar com a tua semelhança. Um cordeiro coxo ou manchado, um primogênito, não era totalmente inútil na lição do texto. Ela servia como alimento para o homem, sustentava a vida humana, mas era privado da honra de ser devotado a Deus. O serviço imperfeito não é totalmente inútil no mundo. Se fizermos uma gentileza ao próximo, embora nenhum amor a Deus incite a ação, algum bem resultará disso. A continuidade em boas ações levará gradualmente a melhores sentimentos e a propósitos mais nobres. Aquele que serve bem seus semelhantes agora, em breve aprenderá a servir a Deus. Nós devemos seguir, meus queridos, sempre os melhores sentimentos que surgem dentro de nós, embora ainda muito imperfeitos. Se Deus, em sua paciência, tolerou temporariamente o mal social, enquanto preparava um caminho para a sua erradicação, porque nós, que fomos libertos do pecado, não agiríamos com graça e justiça para com os outros? Se a bondade e a generosidade tinham o poder de transformar a escravidão em um relacionamento de fidelidade voluntária, quanto mais o amor de Cristo pode transformar corações e sociedades. Vem orar comigo. A palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo e mais eu descubro que eu tenho a aprender. Quanto mais eu estudo, mais de 30 anos estudando a Bíblia, e eu vejo que eu não sei nada, eu não conheço a vontade de Deus, eu não conheço Deus. Ele está tão além das minhas capacidades intelectuais, morais. Oh, Jesus lindo, Senhor Deus, Tu és a fonte de toda justiça e misericórdia. Ensina-nos a olhar para os outros com o mesmo olhar compassivo com que Tu olhaste. Que nossos corações sejam movidos pelo Teu amor. Nossa vida seja um testemunho de generosidade e graça. Ajuda-nos a reconhecer que toda vida é um presente Teu e que a verdadeira liberdade só é encontrada em Ti. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, promovendo justiça, amor e compaixão, em um mundo ainda marcado por tantas apreensões. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Obrigado, Jesus, por Tua palavra gloriosa. Obrigado pela Tua misericórdia.